Meu nome é Marina Campos de Paiva. Eu tenho uma deficiência visual que chama Stargardt, é a degeneração da mácula da retina. Aqui em casa nós moramos 5, a minha mãe, eu, mais 2 irmãs e um irmão. A Mariana e a Fernanda são filhas do mesmo pai e da mesma mãe, então as 3 têm essa deficiência. O Marcelo já é filho de outro casamento, então ele não tem essa deficiência. E aqui em casa tudo funciona bem. Quando precisa de alguma coisa, pede para minha mãe, lê, ou então tem as adaptações. Eu nunca encarei como se elas fossem deficientes, sabe? Meu tratamento sempre foi normal e elas também. Elas também frequentaram e levaram a sério todas as escolas que elas frequentaram, né? Como eu não vejo como um problema, eu não acho que elas tenham um problema com a deficiência, eu acho normal. A minha experiência na escola foi assim, foi tranquila, entre aspas, né? Eu estudava numa escola que não era para deficientes e a escola não tinha adaptação para mim. Estudava, minha mãe lia as coisas para mim porque não tinha apoio. Aí na hora da prova, os próprios colegas que estavam fazendo a prova liam para a gente. Então acabou que não teve adaptação nenhuma por parte da escola. A minha família me deu assim todo o apoio do mundo para entrar na faculdade, já que era uma obrigação minha, eu não tinha por que não fazer. Eu tenho um apoio de um núcleo que chama SERAI, é um núcleo de inclusão especializado para ajudar os alunos deficientes, com todos os tipos de deficiência. Desde o 8º período, eles estão ajudando assim em tudo que for necessário. Eles gravam todos os textos, eles acompanham nas provas. Se a gente precisa de algum acompanhamento em sala de aula, eles vão. E dentro de sala de aula, eu brinco com os professores que é muito bom dar aula pra gente, porque nós não damos trabalho, nós não interferimos na aula em relação assim de atrapalhar. Os professores eles só têm que falar o que eles estão escrevendo no quadro, que quando vai apontar para alguma coisa que está escrita no quadro, a única coisa que tem que fazer. E quando vai fazer algum trabalho, alguma coisa, a gente faz em grupo com o pessoal da sala. Quando é prova, alguém do SERAI vai e lê a prova para a gente separado. Eu acabei decidindo fazer psicologia porque a fisioterapia ia ficar mais complicado. Tanto para fazer a faculdade, mas assim, a faculdade dava para fazer com muita dificuldade, mas dava. O problema ia ser a inserção no mercado de trabalho. Olha, a estrutura física da faculdade, eu não posso falar assim se ela é adequada para deficiência, porque eu consigo me locomover muito bem, então fica muito tranquilo. Quando eu entrei lá, veio uma funcionária e me mostrou cada setor onde ficava tudo. Eu não sei como funcionaria para um aluno totalmente cego. Hoje, qualquer tipo de deficiência, né, você tem acessibilidade total a todos os lugares, você tem o SERAI, você tem, conforme a deficiência, tem uma aluna que ela é surda muda, essa aluna do 4º período, né, tem alguém do SERAI que acompanha e traduz por linguagem de Libras, né, a aula que eu estou ministrando. Eu conheço outras universidades na Espanha, nos Estados Unidos, né? Eu vejo que nós não ficamos devendo nada absolutamente a nenhuma dessas universidades. Eu estudo em casa com o auxílio de um gravador. O pessoal lá do SERAI grava, eu vou, pego, passo pro gravador e estudo. Para compreenderem as ideias básicas que fundamentam o trabalho com grupos. Também eu gravo algumas aulas, as aulas que os professores eles correm mais, eu pego e gravo para ficar mais fácil de depois estudar. Na FUMEC eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas na outra universidade que eu estudava, eu sofri preconceito demais, principalmente por parte dos alunos.
Os alunos não aceitavam fazer grupo comigo nem com a minha irmã por causa da deficiência. Eles achavam que nós não éramos capazes de desenvolver um bom trabalho. De certa maneira, é uma aluna referência que eu tenho de comprometimento, de envolvimento, e como elas são alunas deficientes, é claro que nós conversamos com os outros professores a respeito delas, né? E todos, a opinião é uníssona, né? Elas são alunas muito comprometidas, que nós temos muita facilidade em ministrar aulas para elas, e de certa forma a gente tem um certo orgulho disso. Quando elas falaram, mãe, a gente quer fazer faculdade, a gente quer continuar a estudar, né? Eu falei, então pode contar comigo, mas aí com isso eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de estudar, me dediquei, mas a resposta foi tão assim fantástica, né? Elas têm 23 anos, já vão formar, nunca repetiram, né? Estão na FUMEC, numa faculdade, né, muito boa, e formando até mesmo antes que as colegas que fizeram fundamental com elas, né, o ensino fundamental. Então, eu acreditei nelas, elas falaram, vamos mãe, a gente dá conta, você me ajuda? Quando uma pessoa vira e fala assim para mim, você não dá conta disso por conta da sua deficiência, aí que eu vou e consigo o que a pessoa falou que eu não vou dar conta. Qualquer coisa, eu acho que eu sou uma pessoa que tenho esse espírito de ser desafiada. Sempre quando falam que eu não dou conta, aí que eu vou e me esforço muito mais. Lógico que limitações graves tem, porque o mundo, as pessoas elas vivem de acordo com o que elas veem, onde elas vão. A falta da visão atrapalha muito, mas eu não acho que ela me impede de fazer o que eu quero. Tem algumas coisas que eu queria fazer que eu não tenho condição, que é igual, por exemplo, dirigir. O meu sonho era dirigir, mas não tem como, aí eu tenho que me adaptar à realidade e correr atrás de tudo que eu posso.